Bom, pessoal, agora daremos início ao conjunto dos números racionais. Tudo bem? Quais são os números racionais? É bem simples, são aqueles números que podem ser representados por frações. Por exemplo, galera, presta atenção. Ó, pegar aqui minha canetinha, tudo lindo, não é? O conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, e tem um tracinho aqui, certo, pessoal? É a relação de um número que pode ser representado por uma fração, ou seja, se eu tenho A sobre B, tá? Eu tenho uma fração, consequentemente eu tenho um número racional. Tá bom, pessoal? Por exemplo, vamos colocar aqui vários exemplos, tá certo? Para ficar bem aberto na sua mente. Por exemplo, 2 dividido por 5, tá bom? Que é a mesma coisa que 2 sobre 5. Tá bom? Que é a mesma coisa que 0,4, tá certo? O 0,4 é o número decimal que pode ser representado por uma fração, tá bom? Então aqueles números decimais ali que a gente pode representar por frações também são números racionais, tudo bem? Vem para cá. Exemplo 2. Exemplo 2, continuando. Agora a gente tem aqui, pessoal, 15 sobre 3, tá bom? O 15 dividido por 3 é 5. Pessoal, o 5 representa os números naturais, não é? Então quer dizer, pessoal, que os números naturais são um subconjunto dos números racionais, tá bom? Então os números naturais estão dentro dos números racionais, tá certo? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3, tá bom? 35 dividido por 3, tá bom? 35 por 3, pessoal, é a mesma coisa que 11,66666, tá bom? A gente tem a formação aí de uma dízima periódica. Então, dízimas periódicas também são números racionais. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4. No exemplo 4, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês 8 dividido por 100. Pessoal, 8 dividido por 100 é a mesma coisa que 0, não é? Volta duas casas aqui, vírgula 0,8, tá bom? Então, aqui outro exemplo de número racional. Professor, outro exemplo? Vamos para outro, vamos fazer vários exemplos aqui. Fazer a divisória, né? O número 2. Por que o número 2 é um número racional? Porque aqui embaixo, pessoal, tem o número 1 também, não é? Está aí invisível. Então, 2 sobre 1, que é 2, que é um número inteiro, não é? Que faz parte dos números racionais, tá bom, pessoal? Número natural, certo? Corrigindo aqui. Tá aqui. Tá bom? Na base, certo? Então, pessoal, mais um exemplo, o número menos 8. O número menos 8, ele seria que tipo de número? Vamos lá. O menos é um número negativo, mas de todo jeito a gente tem um número 1 aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Sendo que vocês viram que a gente estudou os números inteiros e os números naturais. E os números inteiros partiam ali a partir do menos infinito, não foi? Vocês viram isso? E a partir daí, pessoal, como o 8 é negativo, quer dizer que o 8, o menos 8, ele também é um número inteiro, não é? Então isso significa dizer também, pessoal, que o z, que é um número inteiro, ele faz parte dos números racionais, ou seja, os números inteiros também são um subconjunto dos números racionais, tá certo? Isso daqui é muito, muito, muito importante, tá bom? Ou seja, vamos colocar aqui, ou seja, certo? Ou seja, a gente pode dizer, pessoal, que aqui a gente tem um conjunto dos números inteiros, ou dos números naturais, certo? E aqui a gente tem o conjunto dos números inteiros, tá bom? E agora a gente tem o conjunto dos números racionais, tá certo? Isso significa dizer o quê, pessoal? Que os números naturais estão dentro dos números inteiros, ou seja, os números naturais são subconjuntos dos números inteiros, certo?
e que tanto os números naturais quanto os números inteiros são subconjunto dos números racionais, tá certo? Isso daí, pessoal, é extremamente importante, tá bom? Então, relembrando, os números racionais são aqueles que podem ser representados por frações. Isso cai direto em problemas com frações na sua prova, tá certo? E lembrando que os números naturais são subconjuntos dos números inteiros, que são subconjuntos dos números racionais. Então, os números naturais mais os inteiros são subconjuntos dos números racionais. Tá certo, pessoal? Então, vamos embora que está começando a ficar emocionante aqui. Agora vamos estudar a parte de dízimas periódicas, tá bom? Chega para cá.